Olá, Fazendinha! Vamos para a segunda live com o José Renato, onde nós vamos falar sobre como precificar o seu produto. Então vai ser uma live que é a expertise do José Renato e vocês estejam preparados para uma verdadeira aula. E eu quero que você esteja preparado, antes mesmo de começar, antes mesmo de você sentar aí para assistir, pegar um café, pegar uma água. Tô aqui com a minha garrafinha, porque eu tô dando uma segurada no café esses dias. Então eu tô aqui com a minha garrafa de água para essa aula com vocês. Vocês peguem o café ou a água, caderno e caneta, para vocês anotarem, porque, gente, vou falar um negócio pra vocês. Vai ser uma aula. Esse esquenta do TED, se o esquenta tá desse jeito, vocês mal podem esperar para quando chegar o TED de Agro, que será o nosso treinamento para agroempreendedoras, agroempreendedora digital, que vai acontecer no dia 25, 26 e 27 de setembro, ou seja, começamos no domingo, combinado? Ao vivo, no Zoom, comigo, com o José Renato. E hoje, como precificar o seu produto. Outra coisa que é a preparação aqui para nossa live. Aqui embaixo tem um coraçãozinho e um aviãozinho, parece um avião de papel, uma asa delta. Vocês vão clicar primeiro no coraçãozinho, clica e segura, vai clicando assim sem parar, para pôr muito coração, para o Instagram gostar da nossa live, mandar para o máximo de pessoas que ela pode chegar. E um aviãozinho, você vai clicar e encaminhar para alguém que você acredita que vai ser beneficiado com o conteúdo dessa live de hoje. Estamos combinados? Posso contar com vocês? Vou chamar o José Renato aqui agora. Cadê? Vai lá. E vocês vão clicando no coração aí sem dó, viu? Oi, José. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou contar um segredo para vocês. Na segunda-feira, eu falei assim, José, essa semana a gente vai fazer uma live de novo para falar sobre precificação, que ficou pendente esse assunto. E ele, tá bom. E o José, eu vou falar um negócio para vocês, com data, assim, com dia, ele é meio perdido. E eu, então a gente vai fazer na quarta, porque na terça eu tenho live com a Anitta, na quinta eu tenho live com uma mentorada, que vai ser a... Não vou contar, vou deixar a surpresa, que hoje eu vou soltar o convite para vocês. Então vai ser na quarta, combinado? Ele, tá bom, combinado. A gente chegou da academia hoje cedo e eu estou ali me organizando, correndo para me arrumar e vir para a live com vocês. Aí ele, o que tem hoje? E eu, nossa live? Aí ele, não é amanhã não? Meu Deus, é hoje. E começou a loucura na cabeça dele. Então, ele estava achando que era amanhã. Ele estava assim, bem tranquilinho da vida, achando que seria só amanhã que ele ia dar essa aula para vocês. Não tem problema hoje. não. Obrigada, viu, José? Não tem problema não. Chega aqui, a gente sabe o que falar, faz isso o dia inteiro, fica fácil fazer. Não tem nada melhor do que viver na pele aquilo que você ensina, porque aí se pega de surpresa assim, tá bom, só senta lá. Fica afobado por causa da data, mas só senta lá e deu. Primeira coisa que eu tenho aqui pra gente falar, hoje não carece de apresentação, né? Acredito que não. Vamos tocar pro conteúdo, então você já pega o papel e a caneta aí, vambora. Primeira coisa que eu quero falar não é como precificar, porque eu acredito que tem algumas demandas, algumas coisas que têm que ser alinhadas na própria cabeça de quem está precificando, de quem está construindo esse negócio, antes mesmo de falar, eu vou precificar certo. Tá bom, mas não adianta você ter uma precificação correta se todo o contexto não está ajudando. O primeiro deles é a questão de preço ser posicionamento. Eu compartilho de que preço é posicionamento. Porque a partir do momento, você vai lembrar até melhor do que eu, mas eu sempre fui medrosa para colocar preço nos meus serviços. Sabe aquele negócio que eu já ouvi muito de vocês, de Rafa, é tão fácil, é tão rápido. Eu vou cobrar caro porque eu vou fazer assim porque eu vou fazer um processo porque se é tão fácil para mim. Para você é fácil porque você tem anos ou muitas especializações na área e você já praticou muito. Isso não desmerece o valor do seu trabalho. Outro ponto que a gente precisa alinhar é sobre o seu posicionamento. Então, eu que falo tanto de posicionamento, se você está ali produzindo conteúdos, posicionando, fazendo lives, colocando no meio
de profissionais que estão ali em outro nível que você quer chegar. Então, subindo a sua escada e o seu preço não acompanha, não vai adiantar, porque ou a pessoa vai pensar que o seu produto é ruim porque tá barato demais, como que a Rafaela, que é tão boa, que se posiciona tão bem, que faz isso, que faz aquilo, tem um produto tão barato. Ah, porque não deve ser bom. Então, Então, porque assim, as pessoas elas confundem muito, né? Esse negócio de preço é posicionamento, então eu vou cobrar caro e acabou. Então, o barato é ruim, o caro é bom. Isso daí é um negócio que no mundo isso já virou. Então, tudo que é caro é bom? Não necessariamente. Mas quando a gente fala que preço é posicionamento, a gente realmente está falando que o que é muito barato, a tendência é que não é bom. E não que não é bom o serviço. É o profissional que não confia em si mesmo. É o profissional que não sabe fazer marketing, o profissional que não sabe se posicionar. Ele pode ser o melhor tecnicamente falando, mas na hora de fazer realmente a sua oferta, na hora de captar um cliente, ele é tão ruim nessa parte que ele tem que cobrar barato para suprir uma necessidade. Então, realmente, quando a gente fala preço e posicionamento, é porque a gente está pensando no contexto geral, né? Não é só aquilo que você sabe que a gente cobra. Isso daí é uma parte da precificação, que inclusive é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje. Essa é uma parte da precificação. A sua história, a sua vivência, a sua vivência, né? Aquilo que você já passou, os resultados que você já teve, quanto você aprendeu, sua faculdade foi a faculdade, a USP, ou foi a UEG, né? Isso daí conta muito, mas isso é só uma parte. Então, mas acho que a maior objeção, principalmente da minha turma, que eu conheço bem, acho que a maior objeção é a falta de segurança em si mesma. E principalmente quando a gente entra na parte da concorrência, de mercado. sim, Então, as profissionais do agro, elas olham para a concorrência e falam, por que eu vou cobrar acima da média ou abaixo da média se a concorrência está cobrando tanto? E principalmente quando é para subir valor, as profissionais, elas olham para si mesmas e não se acham suficientes para colocar um valor tão alto. E até mesmo pensam o seguinte, por que eu vou colocar tão alto se a minha concorrente X está cobrando Y? E aí, por que eles vão me querer, vão contratar o meu trabalho ao invés da minha concorrente? Então, acho que é o aquele maior síndrome do ponto. impostor, né? Que você Exato. acha que você não sabe, acha que você não é bom e acaba você realmente, né, se sentindo um impostor por fazer aquilo lá. Mas assim, adiantando, existe uma forma que eu vou falar assim, que a gente vai abordar no TED e a gente vai falar um pouquinho dela hoje, bem no final da live, que é uma forma de você cobrar mais sem aumentar o seu ticket, né? Então, existe uma forma para a gente fazer isso aí. Então, você está se posicionando, colocando o seu preço mais alto, mas você não está cobrando mais caro para o seu serviço. Então, assim, é só fica no final da live que vocês vão entender o que eu estou falando. Ó, então ele já entregou o ouro aí, mas antes, então pensando, tá, entendi. José, Rafa, preço é posicionamento, ok. Mas tem também uma grande questão que quando as pessoas jogam isso de preço é posicionamento, e aí automaticamente o que vem na cabeça da maioria das pessoas é, ok, vou subir o meu preço. E aí faz isso de qualquer jeito. E aí que o negócio não anda, desanda, na verdade. Porque, Sim. ok, ouvi fulana, Rafa, falando que preço é posicionamento. Eu só peguei essa parte para mim, subir meu preço, seguir a orientação da Rafa. E deu tudo errado. E aí a culpa vai ser nossa ainda. Então vamos alinhar sobre isso, que, ok, preço é posicionamento. E não estamos dizendo que automaticamente é subir o seu valor de forma... não é exagerada a palavra que eu quero usar, mas de É forma só muito... cobrar caro por cobrar caro. É Isso. aquele famoso cobrando caro porque me falaram que preço é funcionamento e eu vou ter que cobrar caro. Não é isso. Sim, tem todo um contexto. Porque Com eu vou contar. certeza. Você que é contador de história, mas eu posso contar uma história? Pode. Eu, quando a gente começou, eu já falei aqui pra vocês, quem me acompanha sabe que eu morria de medo de cobrar dos meus serviços. Eu sou igualzinho você, tá? Então eu tinha as mesmas dores, eu tinha as mesmas questões, as mesmas inseguranças. E aí, tanto que vocês sabem que o Zooblogger Prime, primeira turma que eu abri, foi R$ 9,90 por insegurança. Depois disso, o Zooblogger, a gente evoluiu os preços, reformulou ele, enfim. A gente começou a prestar serviço. Então, no individual, a gente percebeu que tinha algumas demandas e começou a prestar serviço, consultoria. E as minhas primeiras consultorias,
que eu fiz para negócios e para profissionais, elas eram R$ 150. E era assim, ó, sofrido para fechar uma, sofrido. E era R$ 150 por insegurança minha, tá, gente? Se fosse pelo José, não seria R$ 150 nunca. Aí depois a gente subiu um pouquinho Não, para não. 400. E antes de falar, né, da sua consultoria, antes, no que, prazo de um ano antes, a sua diária numa fazenda era R$ 150. Era Depois 70 primeiro. era 70, depois foi para 100, O acho que foi dia, o 100 e dia. depois 150. Isso uma diária na fazenda. Então, assim, Sim. foi zootecnista formado diária na fazenda. Começou com 70, depois foi para 150. E aí, na hora, mesmo assim, na hora de você fazer uma consultoria, você está achando extremamente caro. 150 também. Então, Sim. mesmo que o preço vá aumentando gradativamente, você ainda está sempre se sentindo, né, Impostora. impostora. Que não merece, que, meu Deus, não é, o trabalho que eu entrego não é suficiente. E aí o José começou a fazer um trabalho comigo aqui internamente. A gente tem 300 reuniões ao longo da semana, porque assim, ele fala pouco, eu escuto. E aí a gente tem essas 300 reuniões e numa delas ele me propôs o seguinte: vamos aumentar o seu valor. E aí a gente aumentou para 450. Já adianto para vocês que não foi muito, mas aumentou. Vamos Foi aumentar o seu 490, acho que 497, R$ 500. Isso. Enfim, 450, R$ 500. Não foi uma mudança drástica, não foi um salto. Só que o que ele me falou? Eu sou uma pessoa que eu gosto de entregar. A minha grande questão com os meus clientes é o resultado. E eu tenho que me vigiar para não fazer tudo porque eu quero entregar. E aí, ele sabendo disso, ele virou para mim e falou: vamos fazer o seguinte, vamos aumentar seu valor. E se você precisar dar 2 consultorias para esse cliente X ter resultado, você entrega. E eu, beleza, assim eu quero então. Não importa se eu vou gastar mais de um mês com aquele cliente, R$ 500, vamos fazer. Hoje eu não faço isso nunca, porque eu sei o trabalho que dá e o resultado que eu dou. Mas naquela época eu falei, meu Deus, é isso, quero. Então eu já adianto que se você tem essas questões, pode ser uma opção para você. Mas vamos deixar isso para o final. Tá bom. Vamos deixar isso para o final. Essa forma que a gente vai mostrar para você como cobrar mais caro. E Tá, assim, depois do 497, você subiu mais. sim, subi mais. Aí a gente subiu para R$ 1.000 a hora. E falando nesse mil Depois reais, de já meses, porque eu depois de fiz meses. alguns clientes pontuais, assim, que eu lembro muito, que tiveram muitos resultados e financeiros. E aí, quando eu vi esses resultados financeiros por conta de reposicionamento e de estratégia, fazer diferente, eu falei, meu Deus, tá barato mesmo. Então, é para vocês verem aqui, gente, né? Como o preço é posicionamento, vamos usar esse exemplo da Rafa agora que ela falou. Ela cobrava R$ 150, depois passou para 497, depois para Ah, e 997 um para 1.000. detalhe. Conforme eu fui subindo o preço, ao invés de ter menos clientes, menos pessoas interessadas, só teve mais. Exato. Exatamente. Então, assim, é exatamente isso que eu falar sobre preço e reposicionamento. Quando a Rafa cobrava 150, ela tinha uma insegurança tremenda. Ela sentia impostura por isso. E no final das contas, se eu não me engano, eu não tenho o número exato, porque já faz um tempo isso, mas ela teve acho que 2 ou 3 clientes de 150, né? E ela não queria subir mais, ela achava que estava caro, então olha esse nível de impostor batendo a todo momento. Quando a gente foi mudar isso para R$ 500, mesmo usando essa estratégia que ela falou, foi um custo, porque ela falou assim, se 150 não está vendendo, 500 muito menos, aí que ninguém vai querer. Então eu tenho certeza que você já pensou isso. Se o meu preço está caro, né? A gente tem cliente que fala a mesma coisa. O problema nunca é o preço, né? Se o seu produto é bom, o problema não é o preço, é a forma que você vende, é a forma que você se posiciona perante seu cliente, é a forma que você entrega a ele, mas não é o preço. Tanto que, quando a gente mudou o preço para R$ 500, é 497, a gente já começou a ter mais cliente. Quase que semanalmente a gente estava com cliente, pingando aqui e entrando, né? E quando passou para 1.000, aí a gente pensa, putz, passou para 1.000, vai cair os clientes novamente. Não, muito pelo contrário, aumentaram novamente. A demanda de cliente aumentou novamente. E por quê? Né? Quando a gente fala aqui preço e posicionamento, e isso daqui realmente é uma coisa que a gente, né,
Tem no nosso negócio, a gente repara isso todo santo dia que acontece. As pessoas, elas falavam, quando era R$ 150, Rafa, eu não acreditava que isso ia poder resolver meu problema, eu não acreditava que a entrega era boa. Então, eu estou falando isso daqui da visão do cliente. Então, R$ 150 as pessoas não acreditavam que o produto seria bom. 500 eles já começaram a acreditar. Outra coisa, cobrando R$ 150, agora olhando do lado do ponto de vista de quem está entregando, no caso do especialista que está entregando, quando eu cobrava R$ 150, o meu esforço de venda era mínimo. Eu não fazia esforço para vender, eu não fazia esforço para entregar, porque era muito simples, então eu entregava R$ 150. Quando começou a entregar 500, isso incomodou. Então, esse incômodo que surgiu, você falou assim, nossa, então eu preciso fazer acontecer o resultado. Então, não só começou a aparecer mais cliente, como os resultados começaram a aparecer. Por quê? Porque você estava se cobrando também. Então, o preço, quando a gente fala preço e posicionamento, não é só preço e posicionamento. E tipo assim, vou levar o pé da lei e vou começar a cobrar 10 mil agora na minha consultoria. Não é assim que funciona. Mas tem muito mais coisa envolvida. E uma dessas coisas é isso aqui. Então, a gente achou que teria menos clientes, mas não. Começou a ter mais cliente, mais busca e, o melhor de tudo, mais resultado, porque não é só vender. Os clientes começaram a ter mais resultado. Tá sem? Você falou exatamente o ponto que eu queria entrar, que é, do meu lado, eu comecei a ter mais entrega e querer entregar mais, me puxar mais para enxergar o resultado ser cada vez mais palpável. Mas não só isso. O cliente, me posicionando do lado do cliente agora. Já que a gente tem na cabeça de o barato é ruim e caro é bom, quando a gente vai comprar uma coisa cara, se você sabe bem como é que foi difícil para ganhar seu dinheiro, você vai doer no seu bolso pagar. Não importa o preço, não importa se você quer muito aquilo, então seja de algo material, ou um serviço, ou um produto. Se você vai pagar caro em alguma coisa, por saber muito bem o quanto foi difícil para conseguir aquele dinheiro, vai doer no bolso do cliente. E pode ser uma dor boa, uma dor ruim, enfim, vai doer. Ele vai sentir aquele dinheiro saindo do bolso dele. Isso vai fazer com que ele se comprometa mais com o resultado daquilo que ele está comprando, com aquela transformação que você pode proporcionar para ele. Então, as pessoas que eu atendi a 150 tiveram resultado? Tiveram. Mas as pessoas que eu atendi R$ 500, R$ 1.000, e hoje as que eu atendo com R$ 4.000, que é o valor da minha consultoria, é assim, é Tem discrepante. muito mais resultado. Isso, é discrepante. O quanto tem mais resultado, quanto mais são mais comprometidas, preocupadas, fazem questão do que você está falando, do que você está propondo, da direção que você está colocando, questionam, estão de fato interessadas na transformação. Porque antes, 150, eu vou ser muito prática aqui com vocês. 150 parecia que eu tinha que implorar para cliente executar o que eu estava propondo. R$ 4.000, eu estou dando a direção e acompanhando a cliente. Eu estou servindo a cliente, mas acompanhando ela nessa transformação, no que ela está fazendo. Eu não tenho que implorar, eu não tenho que, sei lá, ó, se você não fizer isso, vai ficar desse jeito e desse jeito e desse jeito. Ela está olhando lá na frente apenas, sabe? Eu não tenho que ir aqui com ferrão nela. Ela vai, porque doeu no bolso, porque ela está comprometida e mais do que isso, ela me respeita. Principalmente quando fala de consultoria, tem uma grande questão que é o respeito. A pessoa não pode só pagar dinheiro. Ela tem que olhar para você e falar: eu acredito no trabalho da Rafa e eu respeito a Rafa e por isso eu vou seguir as direções dela. Mesmo que sejam totalmente opostas ao que eu acredito no meu trabalho agora, ao que eu estava fazendo, eu vou seguir. Porque E eu estou por isso ela pagando. paga. Porque ela Exato. respeita, então ela acaba. Pagar é só uma demonstração de que, né, tudo isso daí acontece. Ela te respeita, ela acredita no seu trabalho. E esse negócio de dói, gente, para pensar. Você aí, que está assistindo a live agora, gravado ou ao vivo, você já recebeu alguma coisa aqui de graça? Vamos falar de produto digital? Quantos e-books você já baixou? Quantas lives dessa aqui você já viu? Não minha da Rafa, mas de outras pessoas. E quantas vezes É você porque, gente, foi do e José fez? é inédita, tá? Live do José é inédita, então você aproveita. Então, assim, o que você fez com isso? Você não faz nada. Porque o ser humano, ele tende a não dar valor para aquilo que ele não precisa pagar. Isso daí é nosso.
Nós, seres humanos, eu não falo só vocês, isso acontece comigo. Quando eu não pago pela coisa, eu não dou valor. Então, é a mesma coisa do personal. Um personal barato, o resultado que ele traz para os alunos é menor. Porque ele cobra barato? Não. Porque o comprometimento dos alunos dele é menor. Então, a pessoa paga menos, o comprometimento dela é menor. Então, mesmo que o profissional seja muito bom, não adianta, não vai resolver. Então, preço é comprometimento, preço é transformação. Pagar, você precisa pagar para as coisas acontecerem. As coisas, nada é de graça. Por que você acha, então, que você vai ter resultado, ou o seu cliente, no caso, vai ter resultado, se ele pagar barato? Barato hoje, a pessoa fala assim, ó, 50 reais, 100 reais, isso daqui não tem problema não, se eu perdesse, não vai fazer diferença, uma grande maioria, né? É claro que a gente tem aqui algumas exceções, pessoas, mas eu estou falando do brasileiro médio, que se colocou 50 reais e comprou alguma coisa que não gostou, ele joga no lixo no outro dia e não dói no coração dele. Pega 1.000 reais e joga no lixo, põe fogo, rasga, isso vai doer em qualquer um. A pessoa pode ser rica ou não. Então, quando a gente fala que preço é posicionamento, né? Também tem essa parte de que se a pessoa não paga, cara, se a pessoa não paga, ela não vai se comprometer e fazer acontecer. E uma grande parte do resultado, quem aqui trabalha, né, com a pessoa diretamente, como consultoria, como assessor, como prestador de serviço, sabe que você pode ir lá na fazenda, você pode ir na empresa da pessoa, se ele não se comprometer a fazer, nada vai mudar. Então, não adianta. Então, a primeira pessoa que você está comprometida é o seu cliente. E ele vai te mostrar isso quando ele pagar o seu preço. Quando ele não ficar pedindo desconto. Cliente que pede desconto, que fica, né, enchendo o saco demais, É falando, uma não, bandeira vermelha, é um mau sinal. exatamente. Ele está falando o quê? Eu não tenho dinheiro, eu vou pedir desconto, eu não tenho compromisso. Quem deu desconto para cliente, sabe? São os piores clientes. Então é outra coisa que a gente não pratica aqui, a gente não dá desconto, né? Por quê? Porque esse é o preço. Vale, eu vou te entregar o que você está pagando. Exato. E aí, um ponto que vale a gente trabalhar aqui também, José, alinhar, é que o meu preço, o nosso preço, mudou de R$ 150 para R$ 4.000, que é o valor da hora hoje. Só que dentro desse valor, dessa mudança, gente, em 3 anos subir 10 vezes mais é alto, sim. Só que a gente precisa olhar todo o contexto. Então, a Rafaela de 2 anos atrás não é a mesma Rafaela de hoje. E não só isso. Eu mudei o meu posicionamento, eu mudei a minha estratégia de marketing, eu mudei as ferramentas que eu uso, eu mudei o formato de entrega, eu mudei a equipe, o manejo da consultoria, eu adicionei processos, eu contratei pessoas para trabalhar nessa consultoria. Então não é algo. E eu pago E hoje também ferramentas. você está com novos clientes, né? Seus clientes de 3 anos atrás não são mais os clientes de hoje. E eu falo assim, gente, claro que nem todos vão continuar com você 3 anos. Eu estou falando assim, as pessoas não se parecem mais. Exato, são clientes diferentes. Então tudo mudou. Então, quando você pensar em mudar o seu preço, não é simplesmente, ok, do dia para a noite subir. É preciso alinhar todo o contexto para aguentar, para suportar essa mudança de valor. Porque uma mudança errada de preço do seu produto pode jogar todo o seu negócio no lixo. Por isso tem que Com fazer isso certeza. com muito cuidado. E não é do nada, e não é de qualquer jeito, não é, eu vou subir meu preço porque eu tive um resultado muito bom com um cliente. Não, olha tudo ao redor do porquê teve esse resultado. O que você fez diferente? O que você pode fazer para melhorar? Então, é um negócio crescente, sabe? Tem que ser crescente em todo o contexto. Exato. E aí que a gente entra, né? Quando eu tô falando assim, o cliente de antes não é o mesmo de hoje. Antigamente o cliente para pagar R$ 150 pedia para dividir em 3 vezes. Eu posso pagar em 3 vezes 50? Hoje você passa o preço para o cliente de 4.000, aquela que realmente quer. Ela fala, não, tudo bem. Vai lá e passa um Pix. Então é isso, é um Quando cliente extremamente diferente. eu juro que eu sou meio assim ainda com esse negócio de valor, eu ainda fico meio assustada, até hoje. E aí tem uns clientes que, por exemplo, a gente fecha um contrato de R$ 7.000 e a gente disponibiliza, a gente hoje não fecha contratos menores do que 3 meses. E a gente disponibiliza o pagar
pagamento para ser feito em 3 meses, que é a duração de serviço. Então, recentemente a gente fechou um contrato de R$ 12.000. E aí, 14. 14. E aí a gente fechou, e aí eu falei, olha, 3 meses, que é o tempo de duração de prestação de serviço. Se você quiser pagar, pode ser feito nesses 3 meses. Ele, não, pode me passar o Pix, que eu já vou pagar tudo. E eu fiquei tipo assim. Porque, gente, gente, eu fico impressionada. Eu não quero perder o quanto eu fico impressionada com certas coisas na vida. Mas isso é uma delas. Do tipo assim, eu fico pensando, ele tava com esse dinheiro juntando para contratar a gente? Ele tava com esse dinheiro guardado, dedicado para isso, para o marketing da empresa dele? Então eu fico tentando entender, sabe? Eu crio hipóteses na minha cabeça sobre isso. Então é muito legal você olhar o seu contexto, inclusive para os seus clientes. Com certeza. Então vamos entrar agora na parte que a gente prometeu, né? De como precificar o seu produto e serviço aqui no digital. Por onde que começa, Joseph? Por onde que começa, Rafa? Primeira coisa, na hora que a gente vai precificar, e a grande maioria, eu falo até dos profissionais do agro, mesmo assim, na sua grande maioria, começam precificando como? A primeira coisa, eles começam olhando para o colega do lado e falando assim, ele cobra 200. Eu vou cobrar 200 também, porque o fulano cobra 200. Então, assim, tá certo ou tá errado fazer isso daqui? Né? Se olhar para o mercado e ficar cobrando exatamente, ou até, se ele cobra 300, eu vou cobrar 200, porque eu vou ter mais cliente, porque agora eu vou cobrar mais barato que ele. Ele faz a mesma coisa que eu, então essa comparação, né? Tá certo cobrar dessa forma? Tá certo precificar o seu produto e serviço dessa forma? A primeira coisa não tá certo, mas é um bom começo, né? Porque um dos pilares na hora que a gente está falando de precificação, né, é para quem você vende e onde você vende. E essa pessoa está vendendo para o mesmo cliente que você e ela está vendendo também a mesma coisa, no mesmo lugar que você. Então, é um efeito de comparação. Pode ser que você consiga precificar dessa forma, mas ela não é sustentável e você não vai conseguir subir seu valor, você não vai conseguir subir o seu preço, você não vai conseguir se posicionar como profissional mais premium se você manter isso daí para sempre, né? Assim, eu vou ficar cobrando enquanto. Se ele subir, eu subo também. Você vai ficar à mercê do seu concorrente, então toda vez que ele sobe um pouquinho, você também sobe. E o pior A de sua... ficar à mercê do concorrente é as promoções da vida. Nas promoções da vida. Porque eu olho para o concorrente e falo, opa, ele está fazendo uma oferta, ele está fazendo uma promoção, eu não posso manter meu preço cheio, então. E aí fica nesse jogo de vai e vem, e nenhum dos dois cresce, e muito menos o mercado. Exato. Aí fica abaixa, sobe. Aí começa essa que a gente chama, né, de realmente uma prostituição de uma profissão. Vocês estão acabando com o mercado fazendo isso, porque você está se desvalorizando e você está desvalorizando seu colega. Só que nessa rixa de querer ser melhor ou mais barato que o outro, acontece isso. E assim, gente, eu até entendo, tem alguns profissionais que estão no começo de mercado, que querem cobrar barato, que querem se inserir, e tá tudo certo. Mas isso tem que ter data de validade. Primeira coisa, se você quer cobrar barato, você coloca uma data de validade. 6 meses eu vou cobrar muito barato, eu vou ter muito cliente, vou ter muito resultado, e aí eu vou começar a me posicionar como um profissional bom, porque eu tive 6 meses de experiência, 6 meses não é suficiente. Um ano. Né? Então, sim, primeira coisa é data. Tem que ter uma data de validade para essa promoção, porque se ela ficar para sempre, você acaba. Você vai sempre ser conhecido como aquela pessoa que faz promoção, que cobra barato. Então não dá para continuar assim. E agora já falando dos pilares, né? Então a segunda forma de precificar é você saber o valor da sua hora. Qual é o valor da sua hora? Eu não sei Zé, se alguém aqui vamos, já. vamos, vamos devagar só para as pessoas conseguirem ir anotando. Então, o primeiro ponto é esclarecer que começar olhando os valores do concorrente, fazendo essa pesquisa de mercado é importante e pode ser uma base, um bom início, mas precisa ter prazo de validade. Entendido isso, a gente vai começar a subir, fazer a nossa escadinha de precificação mesmo, que a gente tem aqui interna e aí começa pelos pilares, certo? Então, anotou isso, agora anota o segundo ponto.
Que O é? segundo ponto é para você melhorar. Agora você já sabe, você já está cobrando aí igual ao seu concorrente. Vamos começar a se diferenciar do concorrente, do coleguinha que está fazendo as coisas que você. A gente vai saber o valor da nossa hora. A primeira coisa é entender exatamente o valor da nossa hora. Inclusive, tem um site, que eu não tenho ele aqui agora, mas depois a gente pode deixar na descrição da live, que é um site onde você calcula o valor da sua hora. Né? Mas basicamente, resumindo, o que você quer e precisa no final do mês ganhar. Então, assim, eu preciso de um salário de 10 mil. Né? A gente está pensando num faturamento de 100 mil no ano, eu quero um salário aí, um faturamento da minha empresa de 10 mil. Quantas horas eu vou me doar para esse negócio? Né? São 10 horas por dia durante 5 dias? Não são 10 horas por dia durante a semana, porque final de semana eu gosto de farrear, não vou trabalhar, eu quero farrear, mas eu vou trabalhar muito durante a semana. Então são 10 horas aí, são 50 horas, são 200 horas mensais. Então, basicamente, o valor da sua hora vou fazer as contas aqui, R$ 50. A sua hora vale R$ 50. Você chegou no preço médio aí da sua hora. Então, sabendo o valor da sua hora, tá? A gente começa. Então, quanto tempo eu vou gastar para prestar esse serviço para a pessoa? Eu vou gastar 5 horas. E, gente, ó, consultoria, assessoria, pelo amor de Deus, você não presta o serviço só quando você está lá na frente da pessoa falando com ela. Isso daí é um erro tremendo na hora de precificar o serviço. Quanto tempo você levou para preparar o material, para estudar o negócio da pessoa, para entender exatamente as falhas que estão acontecendo na empresa ou na fazenda dessa pessoa? Tudo isso conta nas suas horas de trabalho. Então, na hora que você vai precificar um serviço, provavelmente vai dar aí 5 horas, 10 horas, 20 horas para prestar uma consultoria, porque é o tempo de pesquisa, o tempo de trabalho, o tempo depois de entrega. No final das contas, você está lá 10 horas para prestar uma consultoria. Ah, então se o meu preço da minha hora é 50, eu vou gastar 10 horas para atender esse cliente, então eu posso cobrar 500? Você já se diferenciou do mercado, você não está cobrando 300, porque você sabe que se você cobrar 300, você está tendo prejuízo. Isso aqui você já começa a pensar como empresa, como uma pessoa que empreende, não só como, dá 300 aí. Eu escutei, inclusive esses dias, a gente escutou exatamente isso aqui. Teve um problema aqui em casa, da questão de energia, e o rapaz passou a tarde inteira para achar o problema, resolver. E aí no final eu apertei, quanto que é o valor? Ele só falou, me dá R$ 100 aí, que tá tudo certo. Ele não sabia. Assim, tem muito no mercado esse negócio de cafezinho, né? Me dá só um cafezinho aí. E aí o valor do cafezinho pode ser R$ 20, pode ser 50, pode ser 100. Mas fica muito... Primeira coisa, joga o seu posicionamento, você como profissional, lá no chão, porque a pessoa olha e fala, tá, pode ser bom, mas... Sabe? Fica aquele A negócio história vago. do cafezinho, essa daí é boa. Fica O vago. cafezinho. Fica tipo assim, sabe? E aí... Então, E aí não é o seu preço, não é o seu valor. Esse negócio de olhar para quanto tempo, quantas horas você gasta para produzir pré e pós consultoria, vale muito também para treinamento e palestra. Que eu já ouvi muito você vai cobrar isso para dar 1 hora, 40 minutos de palestra. E, gente, uma palestra, primeiro que se ela for presencial, ela envolve toda a logística de chegar no local. Segundo que se for online, não é simplesmente, opa, deu a hora aqui da palestra. não é igual o José fez com a live hoje. Falta Exato. 1 hora, você fica sabendo que tem live, você entra e faz. Uma palestra, você vai se preparar muito mais. O pé de água está sendo preparado muito mais. Exato. Então tem a preparação de material, tem a nossa preparação, então, física, né? Tipo, eu vou me arrumar para aquilo, é um evento. Pro TED de Agro, estou me arrumando para isso, vou fazer as unhas, vou arrumar o cabelo, vou preparar. Tem tudo isso e tem o pós também, porque, gente, palestra, você não dá o conteúdo e vai embora. Consultoria, você não entrega, ok, montei aqui o plano de ação, vou lá, entrega e tchau. E as objeções, e as dúvidas, e as questões que podem surgir no meio do caminho. Então, você tem que prever e contar com tudo isso para você conseguir fazer um preço justo. Aqui a gente não está falando de precificar o seu produto para, meu Deus, queremos que você fique milionário. Queremos.
mas não cobrando valores exagerados, mas sim cobrando valores justos. Porque o problema do mercado, principalmente das profissionais do agro, não é cobrar muito, é cobrar pouquíssimo. E é contra esse problema que essa live está sendo feita hoje. É contra vocês cobrando pouquíssimo, prostituindo a profissão e o mercado. É cobrando um valor justo. Então tem que olhar todas essas questões de horas. E aí, o próximo passo. Você sabendo o valor agora da sua hora, você já consegue fazer uma precificação do seu serviço, do seu produto. Mas isso também não basta. Por quê? Porque vamos pensar aqui um caso, antes de falar o que a gente usa para precificar. Você acabou de sair da faculdade e você presta uma assessoria, uma consultoria zootécnica, serviço lá zootécnico. O cara, um outro profissional, outro profissional está há 15 anos no mercado. Ele presta também assessoria e consultoria na parte zootécnica para a fazenda. Você e ele vão cobrar a mesma coisa, ele é seu concorrente. Então, de efeito de comparação, eu posso cobrar a mesma coisa que ele. Eu só faço o mesmo serviço. Né? Eu quero ganhar a mesma coisa que ele. Por quê? Porque eu quero ganhar a mesma coisa que ele. Então, eu vou cobrar a mesma coisa que ele. Mas você não está nem no mesmo patamar que ele, você não tem as mesmas qualificações que ele, você não tem os mesmos resultados que ele, você não pode cobrar a mesma coisa que ele. Então, o que a gente precisa levar em consideração na hora que a gente vai colocar a questão de precificação? A gente precisa levar em consideração o lugar que a gente está vendendo. Se eu estou numa cidade interior, ou se eu estou em Goiânia, o preço vai ser o mesmo? Óbvio que não vai ser o mesmo. Normalmente, o fazendeiro, não vou colocar exagerando, tá, gente? Porque eu sei que fazendeiro de interior tem dinheiro pra caramba também. Mas assim, o pequeno produtor, ele tem o mesmo investimento para fazer nos profissionais que um fazendeiro que é só de final de semana, na verdade ele tem empresa em Goiânia, tem empresa numa capital e ele só está na fazenda dele no final de semana, ele não tem o mesmo valor. Então, você presta serviço para quem? Né? Onde você está vendendo? São duas perguntas aí que você tem que colocar. Eu estou vendendo para quem e onde que eu estou vendendo? Qual é o local que eu estou vendendo? É o interior? É na feira? Ou é no shopping? Isso muda muito o valor do seu produto, do seu serviço. Sim. Então, olhar primeiro o valor da concorrência, fazer uma pesquisa de mercado é uma base. Depois você vai calcular o valor da sua hora para você ir melhorando esse primeiro valor que você colocou. Depois você vai colocar, então, as qualificações em pauta. Então, quais são as suas qualificações. E depois sobre o cliente ideal, sobre o cliente que você está atendendo. Olhar Exato. Quem é seu cliente e também onde você está vendendo. Né? Aqui a gente está falando de serviço digital, então, a sua grande maioria, a gente vai estar falando de vender no Instagram, no LinkedIn e por aí vai. Né? Então, acaba que essa praça, que é assim que a gente chama praça, vai ser a mesma. Então, o foco realmente tem que ser no cliente e nas suas qualificações. Você está quantos anos trabalhando? Quais foram seus resultados nas fazendas, nas empresas que você prestou consultoria, prestou seu serviço? Né? Quantos cursos você já fez? O quanto você aprendeu que outra pessoa não faz ideia? Né? Então, assim, ele está só começando. Então, esses daqui são dois parâmetros que a gente precisa usar para também precificar. E um outro ponto que eu não posso deixar de trazer aqui é a questão do nível de estratégia de marketing. Qual que é o Com que você certeza. tem investido de tempo, energia, dinheiro, pessoas para fazer a estratégia de marketing do seu negócio? Porque já que estamos falando da praça digital, então de estar aqui, quem tem uma estratégia de marketing mais bem resolvida, mais alinhada e uma boa estratégia de marketing está num ponto, então pensando numa praça. Se eu tenho uma estratégia de marketing melhor do que o do José, o meu ponto nessa praça vai estar melhor, vou estar mais bem localizada nessa praça do que o José. Certo? Com Não é certeza. só a fachada, Se mas a é a gente questão. pensar, vamos levar para o mundo físico, que fica mais fácil da gente entender o que a gente está falando, né, de estratégia de marketing. Quando a gente tem uma loja na mesma praça, não lá, na praça central da cidade, ali tem um monte de loja na praça central da cidade.
E da mesma forma que tem lojas que cobram muito caro, tem lojas que cobram muito barato. Mas elas estão no mesmo lugar, vendendo para as mesmas pessoas. Claro que produtos e serviços diferentes, mas acaba que tem ali 3 padarias. As 3 padarias vendem a mesma coisa para as mesmas pessoas. Por que que uma é muito mais cara? Olha a fachada dela. É bonita, é arrumada. Olha o material, o insumo que ela usa para fazer os pães, para fazer os salgados, para fazer tudo. O Olha como ela atendimento, usa o a atendimento, experiência. a Você experiência falou que de ela proporciona padaria. para o A cliente. gente pode até levar para cafeteria, que é um negócio que eu gosto pouco. Então, a cafeteria que é instagramável, que tem uma cerâmica bonita, uma louça bonita, que a comida é bonita, que o café não vem assim, tipo, a louça suja, manchada, porque café tem esse negócio, né? Louça branca, suja, mancha. E aí tem cafeteria que eu já fui, que a louça é branca, é linda. Só que aí tá toda manchada de café. Aí já não dá para postar no Instagram. Aí você fica, gente, tão caro para ver uma louça manchada? Então, se levar para o mundo físico e para algum ponto que você gosta, dá para colocar em paralelo com o seu negócio aqui no digital e fazer essas comparações do que você tem entregado. Exatamente. E levando isso para o digital, é uma coisa que a Rafa fala muito. Aí a gente pergunta, como está seu perfil hoje? É só cachaça? É só foto de... Eu não vou ser polêmica, não, mas assim, fotos promíscuas? Foto de raba. Então, assim, foto só bebendo, foto em festa, foto na praia. Você posta qualquer coisa da sua profissão, aquilo que você faz. Posta foto com o cliente, foto numa fase. Gente, não tô falando para você ficar produzindo conteúdo a rodo, não. Isso daí, se você quiser realmente ser empreendedor, provavelmente você vai fazer isso, mas isso aí é seu. O que a gente está falando aqui é o básico, de não fazer merda, né? De não ficar postando coisa. Essa frase é a frase da live. O que a gente está falando aqui com vocês é fazer o básico, ou seja, não fazer merda. Exatamente, é não fazer merda. Então pensa, o básico que é para uma cafeteria é não levar para o cliente uma xícara suja. Se ele leva, acabou, já fez merda. O cara, ninguém vai voltar lá. Eu não volto. Se eu chego lá, minha xícara tá suja, eu não vou voltar. Por que que eu vou voltar? Então, é basicamente, o básico é não fazer merda, né? Não fazer merda foi bom. Mas como é que tá seu perfil hoje? Ele tá movimentado? As pessoas te conhecem? Você conversa com a sua audiência, o básico, né? Grava um story enquanto você está trabalhando, ou simplesmente posta ali a vaca que você acabou de parir, que você ajudou, né? Você é médico veterinário, acabou de ajudar a vaca, o bezerro ali, sair. Enfim, é o básico, não precisa fazer muito. Se você quer fazer muito, obviamente você vai ter muito mais resultado, né? Porém, fazendo o básico, você já está muito acima da média. Ou também o outro é ter o perfil fechado. E a primeira coisa que hoje eu faço, na hora que eu vou contratar um serviço, inclusive recentemente eu estou procurando muitos serviços automotivos, automotivos aí de personalização, e todo mundo que eu entro em contato, a primeira coisa que eu pergunto é: você tem Instagram para me passar e eu ver os resultados que você tem, os trabalhos que você já fez? Se a pessoa me responde não, eu já paro de conversar com ela. Porque eu quero saber o que a pessoa já fez, qual resultado ela já teve. Então, assim, quando a gente fala de estratégia de marketing, existe estratégia de marketing quando se posicionar lá em cima, vou fazer você cobrar muito caro. Um exemplo aqui, é a Rafaela. Né? Hoje, eu não sou especialista, hoje eu sou bastidor, então, assim, por isso que eu não tenho tanto, né, conteúdo, tanta aparição no meu Instagram. Não é Eu por tenho falta de enfrentamento. puxar a orelha. Não é por falta de puxar a orelha, mas assim, eu faço o básico. Eu tô de vez em quando ali, os meus conteúdos são relacionados àquilo que eu Eu faço faço. básico, Rafa. Eu não faço merda. Então já Eu tá não tudo faço bom. merda. Exatamente. Então não é à toa que a Rafa saiu de uma consultoria em 3 anos, que ela cobrava 150. Hoje a consultoria dela é R$ 4.000 e as pessoas pagam. A gente acabou de ter uma cliente nova essa semana, ela pagou no Pix. Top, aqui ó, pronto. Então, gente, existe estratégia de marketing que pode te levar para outro nível. Mas você fazer o básico já vai também te levar para outro nível. O não fazer merda já te diferencia completamente do mercado. Exato. Ó, mandaram aqui. Eu amo a espontaneidade da Rafa e do José, a Zoblogger, a Marcela. Espontaneidade é a Marcela. Como é que ela chama? Exato. Como é que ela chama a turma dela?
É de um negócio que vocês dois gostam. Eu não gosto. Os Padawan, eu acho. É, É os Padawan da Marcela. é. Ó, a Joyce falou, eu precisava muito ver essa live. Então encaminha para alguém que também precisa ver essa live, Joyce. Tô ensaiando para pôr a mão na massa e sair da zona de conforto tem um tempo. Joyce, você está no lugar certo. Saindo dessa live, eu vou falar com você para você sair dessa zona de conforto o quanto antes. Pode ser? Eu posso te chamar? Ó, tem 2 pontos agora que a gente vai passar. A gente não vai entrar muito a fundo nesses pontos, Sim. porque eles vão ser falados dentro do TED. Exato. Então, a gente vai falar, porque não tinha como falar sobre precificação sem falar sobre esses pontos, mas o que eu quero trazer para vocês é as lives, principalmente essas de aquecimento para o TED, elas são para abrir as possibilidades para vocês. Ontem na live com a Anitta, a gente falou sobre o quanto o digital colocou a fazenda dela em movimento, de novo. Estava ali fazendo tudo bem feito dentro da porteira. Começou no digital, começou a abrir outro horizonte para ela. Então, essas lives de aquecimento, o nosso principal intuito não é que você saia daqui e consiga colocar o seu negócio em outro patamar, mas que você consiga pegar o que você tem feito hoje e questionar. Coloque uma pulga atrás da sua orelha, que vire uma chavinha e que você consiga abrir a porta de possibilidades que o seu negócio tem para fazer. Que às vezes a gente está fazendo do mesmo jeito, da mesma forma, tem tanto tempo, a gente fala tanto de produtor rural dentro do agro, de o produtor rural, vou tentar mudar alguma coisa, e ele fala para mim, minha filha, eu já estou fazendo desse jeito tem tanto tempo, e tá dando certo. Ai, gente, Esse é bom, né? quando a gente tá no nosso negócio, tem momentos que se não vira uma pessoa de fora e falar, tem outra coisa para você fazer aqui, isso aqui precisa mudar, o seu negócio está sem direção, você está sem direção, você só está fazendo. Se não vir uma pessoa de fora e fazer dessa forma, a gente continua do mesmo jeito. E o pior, a gente se acostuma e fica satisfeito com os resultados que não são os melhores que você pode ter. Mas você fica, tá bom, sim, tô fazendo isso há tantos anos. Então, eu não quero que você se acostume com o que você tem hoje. Você pode fazer mais. E aí, a gente, nessa de abrir possibilidades, esses outros 2 últimos pontos, a gente não vai pincelar, porque não vai entregar de qualquer jeito, mas a gente Mas é uma pincelada, vamos passar por isso. mas a gente não, nem se a gente quisesse. A gente não conseguia passar isso aqui em 1h30 de live. Já tem 50 minutos. Live, vocês matam a gente se a gente ficar aqui falando 3 horas direto. Não mata? Ninguém vai ficar assistindo, porque tem a vida acontecendo. E por isso vai ter o TED. Para a gente conseguir ter tempo e estruturação para ensinar isso de uma forma que você vai aplicar. Não vai ser para atiçar vocês, não vai ser para abrir o horizonte, vai ser para você aplicar. Então, faça sua inscrição no TED, porque esses últimos 2 pontos dessa live de hoje, nós vamos trabalhar lá com todos os âmbitos deles para vocês conseguirem aplicar. Certo? Exato. E o primeiro deles é, ok, José, entendi minha precificação. Mas aí, como é que eu chego nos 100 mil reais de faturamento anual? Com o meu serviço que hoje, eu cobro 100, vou passar a cobrar 500. Vai demorar demais para eu chegar nos 100 mil de faturamento? Então, lembrando que a gente sempre aqui fala de faturamento e não de salário, tá, gente? Porque empreendedor não fala salário, fala faturamento. Então, faturamento de 100 mil reais, o que a gente faz? Sem subir o preço, sem subir o seu preço hoje. O que é uma estratégia? Para você aumentar seu faturamento. Eu não vou te prometer que vai chegar no 100, porque eu não sei nem o que você cobra hoje, o que você é capaz. Por isso que a gente vai ter o TED. Para a gente escutar um pouquinho até vocês lá, tá? Mas uma opção são produtos digitais. A gente está falando do mundo digital, né? Produtos digitais onde você vai conseguir vender para mais pessoas sem gastar mais o seu tempo. Então, assim, isso já vai aumentar o seu faturamento. Isso já vai fazer com que você realmente ganhe mais dinheiro sem trabalhar mais. É uma promessa meio marqueteira, mas realmente é sem trabalhar mais, porque você fez um trabalho durante um período, um esforço muito grande hoje, para daqui a pouco você não precisar mais fazer esse esforço e aí você vai continuar colhendo resultado durante um tempo. É abrir o leque de opções de entrega para o seu cliente. Para o seu cliente.
Pensando no seu cliente, exatamente. Então, assim, hoje, vamos lá. Hoje a pessoa quer contratar a gente para fazer um lançamento para ela, para ir na empresa dela e fazer o marketing da empresa dela. Hoje a gente não tem como fazer isso, a gente não tem espaço aqui dentro. O que que eu vou fazer? Ah, então eu tenho um produto digital onde a pessoa vai começar a fazer o marketing da empresa dela, ou vai estruturar o lançamento dela, vai estruturar o produto da empresa dela, mesmo sem que eu, ou no caso a AZB, esteja na empresa dela fazendo o serviço por ela. A gente criou um produto onde a gente vendeu para essa pessoa, ela vai começar a fazer sem a nossa presença física. Obviamente que isso é muito mais barato do que nos ter lá na empresa dela. E não só isso, né, José? É a questão de também entender a fase do seu cliente. Porque hoje a gente tem o Zooblogger Prime, a gente tem a minha consultoria, a gente tem a assessoria da ZB, a gente tem a mentoria, a Momento, que é nós dois. Só que nem todo mundo que vem procurar a gente, que de imediato fala assim, ah, Rafa, eu quero o serviço da ZB. Por várias vezes eu já fiz call com pessoas, José já fez call com pessoas, que no final a gente falou, olha, não é para você o serviço da ZB agora. Inclusive ontem, né? Ontem a gente estava na call com um cliente que ele falou, eu quero o serviço de vocês. A gente foi bem sincero, não é o momento de vocês. Sim, não é o momento de delegar funções práticas, não é o momento financeiro até. Então, é saber olhar para o seu cliente e ter as etapas para oferecer para ele. Claro que dentro das suas especializações, do que você pode entregar, se for preciso fazer equipe, porque foi o que a gente fez para conseguir atender todas as demandas que foram chegando para a gente precisou abrir os braços, né? Então, contratar pessoas. Mas, independente do que você vai precisar fazer, é entender a fase do seu cliente e ter os produtos para responder a essas transformações. Então, quando o José falou sobre mais produtos, não é fazer produtos desembestados, assim, tipo, ah, eu quero então ter um e-book, eu quero ter um curso, eu vou ter uma consultoria, e eu não parei para olhar para o meu cliente e falar, do que você precisa? Ou até o que o pessoal faz muito do agro, né? Pelo menos os nossos alunos ou pessoas que vão na nossa consultoria, a primeira coisa, a primeira ideia. Os nossos alunos antes de se tornarem os nossos alunos, exatamente, né? Porque a primeira coisa que você fala é assim, né? Não. No começo, a primeira coisa, se tornou um aluno, ele já começa a falar alguma coisa. Acabou e foi para a consultoria. A primeira coisa que é a mesma ideia, e é muito semelhante isso. Eu vou fazer 3, 4, 5 e-book. Vou vender baratinho e vou ganhar dinheiro. Não. Você não vai fazer baratinho. Você não vai fazer 5 e-books. É só eu fazer, deixar lá. Não tem que ficar, né, entregando. Então acha que é uma facilidade. Mas não é. Então, assim, tem pessoas que têm perfil para vender e-book e vão ganhar dinheiro com isso? Sim. Inclusive, nossa aluna da Smart Agro. A Dani. A Dani da Smart Agro fez um lançamento que no primeiro dia ela fez mais de 10 ou 12 mil reais. Então, assim, nas primeiras horas. Fez, vendeu. Com e-book. Por quê? Porque com o e-book. Era o produto dela. Tá? E tá tudo certo. Só que não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque ela não tem um público gigante. Quando a Dani entrou no seu blog, ela tinha 4 ou 5 mil seguidores. Ela tá com mais de 20 mil agora. Então, ela criou um público muito rápido, uma demanda muito rápida, vendeu para muita gente, ganhou um dinheiro legal, tá? Exato. Mas isso não é sustentável a longo prazo e não te faz se tornar uma empresa. Ter um e-book é para fazer caixa. São estratégias, momentos de negócio. Então, assim, você pode ter muitos produtos, bons produtos, que servem para momentos diferentes do seu cliente. Porque é aquele negócio de, meu cliente chegou hoje, eu não posso atender ele. O que é a primeira coisa que ele vai fazer se você simplesmente falar não posso atender? Ele vai no concorrente. Ele vai procurar você criou seu cliente para sempre. É o que eu falo muito, quando a pessoa fica produzindo conteúdo. Então, eu escutei a Rafa ou qualquer outra pessoa falando que eu tenho que começar a produzir conteúdo. Ok, tô produzindo conteúdo. Aí produz conteúdo. Aí tá escutando agora a Rafa e o José e escuta a Rafa falando, olha, você precisa tornar isso aqui o seu negócio. Você precisa rentabilizar isso aqui. E não, tenho medo, não quero, não faço, mas continua produzindo conteúdo. E nunca fez dinheiro com isso aqui. O que acontece? A gente tem um ciclo muito prático dentro do digital quando se trata de relacionamento com o cliente. A pessoa chegou no seu perfil e você está falando sobre nicho X. Vou usar o meu exemplo. Eu falo sobre posicionamento no digital.
A mulher do agro nunca ouviu falar sobre isso. Aí ela conheceu o meu perfil e falou, opa, tem uma questão aqui. E aí começa a ver meu conteúdo. Começou a ver meu conteúdo, ela percebe que ela tem um problema. Acende um sinal de alerta nela. Ela fala, uai, por que eu não tô fazendo isso com a minha carreira? Por que eu não tô me posicionando? Por que eu não tenho o meu negócio ainda? Imagina essa situação. Chegou no meu perfil, viu isso, percebeu que tem essa questão para resolver na sua vida, um problema. Aí, eu falo, olha, gente, mas tem solução. É só você fazer isso e isso. Faz isso e isso. Compra um produto assim assado. E aí eu falo para vocês que tem uma solução. Você percebeu, opa, que bom, fica aliviada. Eu tenho esse problema, mas eu já vou ter a solução. Só que a Rafa não vende a solução. Chega ali no final do ciclo, ela olha para o meu perfil, para o meu negócio, para mim e fala: ela me mostrou o problema, ela me mostrou a solução, mas ela não me entrega a solução, ela não tem para vender essa solução. Eu vejo várias de vocês produzindo conteúdos por anos, trazendo vários problemas à tona para profissionais do agro, para produtores, e aí vocês não conseguem vender. E o que acontece? Se a Rafa não tivesse nada para vender, você ia na hora. Eu preciso dessa solução. E é hoje. Hoje. Eu vou lá e compro do primeiro que eu ver. É algo urgente, a pessoa não vai esperar. Ninguém vai ficar esperando você ter a hora, o seu momento. Ah, o seu cliente quer agora. Não, mas espera, eu agora estou fazendo um momento aqui introspectivo para saber quando eu vou fazer as coisas acontecerem. Gente, seu cliente está precisando, ele está com problema, ele quer agora o seu serviço. Se você ficar enrolando, ele vai comprar de alguém. E aí depois, ele vai falar, porque eu comprei dele, porque a fulana que me mostrou esse problema, que falou que eu precisava disso, não pôde me ajudar. Então, o outro vai ainda ficar com a fama de que, putz, agora, ele que ajudou o meu seguidor, ele que ajudou as pessoas, o meu possível cliente. Tá? Exato. E agora, dando continuidade, porque a gente não pode ficar falando mais muito do que a gente vai falar no TED, né? O segundo ponto e o último, que é como aumentar o seu faturamento, mas espera aí, antes de você falar o seu ganho. Deixa eu pedir para quem está aqui assistindo, clica no coração e não só isso. Conta pra gente depois nos comentários qual foi o maior insight dessa live para você. A Joyce falou ali que precisava ver essa live. Você também precisava muito estar aqui na live? Qual foi o maior insight que você teve? Deixa aqui pra gente. Pode seguir, José. Ó, quando a gente falou que existe uma forma de você ganhar mais dinheiro, cobrar mais caro o seu cliente, sem precisar necessariamente aumentar o seu ticket, a Rafa até soltou o que a gente faz aqui, né? Mas a gente chama de empacotamento de serviço ou LTV, tá? E eu vou explicar resumidamente o que são essas duas estratégias. O que é o empacotamento de serviço? Quando o seu cliente ele chega até você, ele quer uma consultoria, o que você faz? Você vai lá e vende a consultoria. Ah, minha consultoria é 500. Pronto, vendi minha consultoria de 500. Mas, realmente, essa consultoria vai resolver o problema do seu cliente? Pouquíssimo provável, né? Tem pessoas que são capazes de uma hora resolver o problema de uma empresa, de uma fazenda, mas, no geral, isso aqui não acontece. Então, você precisa de novas consultorias, onde você vai precisar de uma recompra. E o mesmo esforço que você faz para vender o de 500, vai ser o esforço que você vai fazer para vender um de 3.000. Só que agora, com 3 meses de acompanhamento, 2 encontros a cada 15 dias, seu WhatsApp pessoal e mais algumas coisas que a gente pode incrementar aí para vender esse pacote de serviço e não mais uma consultoria. Então, eu saí de R$500 para 3.000. Aí fala, mas é muito mais difícil. Não é muito mais difícil. A pessoa vê muito mais valor em passar 3 meses com você resolvendo o problema de verdade, agora resolvendo com você, do que 500 para talvez resolver. Ela não vai pagar R$500 para talvez resolver. Então, os 3.000 sai muito mais barato para ela. Sim. Ficar 3 meses com você, ou 6 meses, não sei, 2 meses, 6 meses, depende do seu valor, né?
Mas aí a gente, só fiscalizando, a gente evita aqui uma coisa que é muito comum. A pessoa paga uma vez e ela não paga de novo. Então você deixou de ganhar 2.500 aqui. Ou a gente pode até fazer uma conta de o seu é 500, 3 meses é R$ 2.000. Você deixou de ganhar 2.000. 2.000 não, 1.500. R$ 1.500. Então você vai cobrar um pouco mais barato na consultoria, porém você vai vender um pacote completo para a pessoa que realmente vai resolver o problema dela. Isso daqui é um empacotamento de serviço. Isso aqui deu muito certo para todos os nossos clientes e para aqui nós da agência e para todos os clientes. Todos os clientes que só vendiam consultorias picada assim, né? É uma consultoria de 1 hora, a gente colocou esse empacotamento aqui de serviço, todos eles começaram a vender mais e os clientes começaram a ter mais resultado, porque agora eles têm tempo para resolver o problema. E isso resolve um grande problema do empreendedor, que é a previsibilidade. Você começa a ter consistência de negócio, de caixa, não fica aquele negócio, eu vou vender esse mês, eu vou vender no próximo mês, eu não vou vender. Vai ter caixa para eu pagar as contas, funcionário? Então, isso resolve muitos problemas. Convido vocês para um humilde almoço. Quem dera, ainda não almoçamos. Mas é isso aí, então, né, José? Fechamos? Exatamente. E o LTV é Lifetime Value, tá, gente? Que a gente vai falar mais isso aqui dentro do TED, mas é você ter estratégias de recompra. Então, é você empacotar o mesmo cliente comprar mais vezes. Por exemplo, hoje nós tivemos 2 clientes que renovaram a mentoria pela 3ª vez já. Isso é LTV, é você oferecer uma solução que a pessoa queira estar com você sempre. E o outro é empacotamento de serviço, onde você não vende só uma vez, você vende o mesmo serviço, agora num pacote maior, onde a pessoa não precisa a todo momento ficar comprando. Exato. Que aula, hein, Joseph? Quem não queria fazer lives? Então, encerramos. José, muito obrigada. Quem está aqui com a gente, muito obrigado pela presença. A live vai ficar salvo, o replay. Então, vocês podem deixar comentários lá. Vocês podem compartilhar a live. Inclusive, eu queria pedir para você fazer um negócio, José. Mostra aí os desenhos que você foi fazendo enquanto estava na live. Porque eu só vi você aí fazendo um monte de anotação. Gente, que é só rabisco. Peraí, que eu vou desativar os comentários. Que aí vocês tiram print dessa live e postam para trazer as pessoas para assistir essa aula. Isso aqui é só rabisco, ó, só para conseguir alinhar o raciocínio. Faz pose aí pro povo tirar print e aí postar no story deles, convidando a galera para vir assistir o replay da live. Deu? Gente, vou ativar os comentários. Muito obrigado. Muito obrigada. Quem não está ainda inscrito no TED Agro, vai no link na bio da Rafa, no meu perfil, e faça a inscrição gratuita, que vai começar no domingo. Exato. Precisa estar a inscrição, porque o link vai ser enviado somente para os inscritos. Então, se você não fizer sua inscrição e ficar pensando, depois eu assisto no Instagram da Rafa, no YouTube da Rafa, não vai ter isso. Vai ser no Zoom, vai ser ao vivo, obviamente, e só vai receber o link quem estiver inscrito. Então, se você não fizer sua inscrição, e a inscrição é rápida, gente, nome e e-mail. Depois que você fizer essa inscrição, você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. E aí, você também recebe o convite para fazer parte da turma VIP. Então, caso você queira não só fazer a inscrição do TED, mas fazer parte da turma VIP, o que tem de diferente, José? Tem a gravação. Você vai ter um acesso direto a mim e a Rafa. Sim. Após os encontros. Vai ter o link antecipado. Porque como é no Zoom, a gente tem uma limitação de pessoas. Nós temos essa limitação. Então, você vai receber o link antecipado. E depois de todas as aulas, você pode ficar conosco ali. Então,
presente no Zoom para conseguir alinhar sobre o seu negócio e tudo que foi falado na Você aula. vai tirar suas dúvidas ali ao vivo Exato. pessoalmente conosco. Exato. Então vai ser sessões de mentoria pocket. É, basicamente uma sessão pocket de mentoria. Só que ao invés de vocês pagarem 12 mil reais no ano ali, para vocês estarem conosco, você vai estar pagando R$ 39,90 para ter acesso a Até gente. sexta-feira, que é R$ 39,90. Até sexta-feira. Senão Então, depois vai subir. Isso. E aí, como é que faz essa inscrição da turma VIP? Você vai receber um e-mail. Eu vou deixar aqui uma questão, porque e-mail eu sei que acontece em vários imprevistos. Caso você não tenha recebido o e-mail de convite para o VIP, pode me chamar no direct ou chamar o José para a gente ajudar vocês, encaminhar para alguém da equipe ajudar nessa inscrição. Combinado? Esperamos vocês no TED Agro, domingo, que começa domingo e termina na terça-feira. Combinado? José, obrigada. Combinado, gente. Obrigadão. Até agorinha. Agora a gente vai levantar daqui e almoçar aqui na mesa na minha frente. Tchau, gente. Beijo.